Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu chamo-me Fabeta e seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gosto caso você goste do vídeo, veja os outros vídeos caso você goste do meu conteúdo. Hoje eu irei comentar sobre uma reflexão que eu fiz ontem, né? E fiquei amadurecendo-a até o momento. O que é, né? Ou qual o motivo de eu estar pensando tanto? Eu estava olhando para a minha estante de livros aqui e pensando, eu tenho muito livro que não tem a ver com os temas os quais eu tenho interesse, que eu me dedico e etc. E eu comecei a pensar, caramba, eu gastei tanto dinheiro, eu gastei tempo, né, com livros que simplesmente não me agregam em nada naquilo que eu estudo. Não que não me agregam efetivamente em nada, mas que não me agregam em nada dentro do nicho que eu estou interessado. E eu comecei a pensar e chegar a uma conclusão. Né? Cheguei a uma conclusão que ler muito não serve de nada. E aí a pessoa, nossa, mas as pessoas não dizem que temos que ter hábitos de leitura e etc, e etc. Pronto. Então eu vou comentar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, Santo Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores do Oriente, quiçá para alguns o maior, Oriente do Ocidente, quiçá para alguns o maior, tinha 500 livros na sua biblioteca. Um homem de tamanho cabedal intelectual só tinha 500 livros na sua biblioteca. Eu na minha estante, só nessa estante, eu tenho 100. Nessa aqui são 100. Fora os que ainda estão no Brasil, se eu somar, dá uns quase 400. Brincando de casinha. Então eu, Fabiano Gimenez Júnior, eu tenho quase o mesmo nível de livro, a quantidade de livros, que Santo Agostinho. Eu, que não sou nada. Sou só o Fabiano, sou só o Fabeta. E eu fiquei pensando nisso. Eu ouvi, foi o Adolfo que disse numa live sobre crítica textual, o Adolfo Euclair, grande amigo meu, que o Santo Agostinho tinha apenas 500 livros na sua biblioteca. E eu cheguei à conclusão que não é pela quantidade de livros que você lê, mas é pela qualidade dos livros que você lê. Por exemplo, se você lê hoje, vou começar uma rotina de leitura. Vamos supor, eu tenho uma meta de ler 80 livros por ano. O professor Olavo dizia que você tinha que ler mais ou menos 80 livros por ano. Aí você começa a ler tudo. Tudo. Então hoje você está lendo um livro de literatura Harry Potter. Aí amanhã você está lendo um livro de física, no outro está lendo um livro de filosofia. E você começa a fazer um monte de leituras dispersas, sem sentido, que não te levam a canto nenhum. E no final você não aprendeu nada. Ou muitas vezes você lê muito, né, de um único tema específico, então você lê muito sobre filosofia, só que você só lê livro porcaria, então no final você também não aprende nada. Então eu penso que para você fazer uma leitura que te agregue a alguma coisa, que te vá fazer crescer na sua vida intelectual, ela tem que ter 2 requisitos. O primeiro, ela tem que ser guiada, ela tem que ter um norte. Então o que você vai fazer? Você vai escolher a sua matéria de vocação. Sua matéria de vocação. Por exemplo, o professor Olavo de Carvalho tinha matéria de vocação filosofia, assim como meu amigo Luigi. O Adolfo Euclair, como eu mencionei, a vocação dele é grego koiné, grego da Septuaginta e do Novo Testamento. Existem pessoas que a vocação é a literatura, ou é a história natural, é a geografia, ou é a física, é a química, é a biologia. Então foque em um tema, mire, essa é a minha vocação, é isso que eu vou me dedicar. Você fala, então só vou ler sobre biologia, só vou ler sobre física, só vou ler sobre química? Não. Você vai ter que ler aquilo que lhe agrega em algo para o seu conhecimento da sua área. Por exemplo, se eu estou me dedicando à literatura, o que me importa saber sobre matemática avançada? Claro, matemática básica é essencial para tudo. Mas matemática avançada, de que me serve? De que me vale? Nada. Para nada. Não serve para nada.
Mas, vamos supor que você queira aprender literatura. Você tem que conhecer história natural, você tem que conhecer um pouco de geografia, você tem que conhecer bastante sobre língua portuguesa, sobre gramática, lexicografia, desenvolvimento linguístico e muitas outras coisas. E temas envolvendo a literatura em si, o estudo da literatura, estudo científico. Você tem que ler boas obras de crítica da literatura. Ou vamos supor que você quer ler latim. O que você precisa para ler latim? Para entender latim, você precisa primeiro estudar latim, obviamente, estudar história do Império Romano, história das línguas neolatinas. Você tem que conhecer um pouco das línguas neolatinas também. Você vai ter que conhecer filosofia, vai ter que entender de direito também, de certa forma, para poder ter acesso a conteúdos latinos, e etc, e etc. Agora, qual é o outro requisito? O outro requisito é: leia livros bons. Não adianta você escolher literatura e só ler livro porcaria, que nem a molecada hoje em dia que lê. Tem uma molecada que não lê nada, nem postagem no Instagram. E tem já outra que lê, mas só lê livro porcaria, coisa que não agrega em nada ninguém. Certo? É melhor que nada, mas mesmo assim tá longe de ser bom. Então, escolha bons livros, comece pelos clássicos. Se são clássicos, é porque são bons. Se não fosse bom, não era clássico. Então comece, quer estudar filosofia? Leia Platão, leia Aristóteles, leia Santo Agostinho, leia René Descartes. Se você quer estudar literatura, leia Machado, leia Camões, leia Almeida Garrett, leia Padre Antônio Vieira. Faça boas leituras. Mas com isso eu não quero dizer que você seja uma pessoa, que você se torne uma pessoa fechada com o cabresto para novas coisas, que olhe só para as antiguarias, as antiguidades, que você se torne uma pessoa arcaica, como diria minha avó. Não, você tem que conhecer as coisas novas, mas jamais negligenciando aquelas que são clássicas, aquelas que são o apogeu da sua área. Por exemplo, quando nós vamos estudar alguma língua, principalmente antiga, por exemplo, ugaríaco, siríaco, latim, grego, copta, hebraico, aramaico, árabe clássico, o que acontece? Você tem gramáticas antigas que são clássicas, mas que são já desatualizadas. Por exemplo, uma gramática clássica de hebraico, você tem a do Gesenius, que já é uma gramática que está meio desatualizada. Mas ela é um clássico, você tem que ler. Ela tem algo a te oferecer, senão não era clássica. Por exemplo, as discussões que hoje nós temos na filosofia não são as discussões do Platão. Mas é importante que você leia Platão, para que você entenda as discussões que nós temos hoje. Então eu espero que tenha te ajudado e que você tenha entendido que ler muito não serve de nada. Nada, não serve de nada. Você tem que ler pouco. Pouco no sentido de não poder ler tudo o que vier pela frente. Você tem que ser seletivo. Leia o que é bom e leia aquilo que te agrega em algo. Se não te agregar e não for bom, não leia. Então eu espero que Deus te abençoe muito. Que você tenha um ótimo dia ou uma ótima noite. E eu espero que você possa progredir nos seus estudos, fazer boas leituras. Caso você queira me ajudar, na descrição tem o meu Pix, o meu e-mail, caso você queira me ajudar a conseguir mais materiais, em vez de ficar continuando aqui acumulando material inútil, que eu sinceramente não sei o que eu faço. Então é isso, Deus te abençoe.